Valeu, garoto. Caramba, mano. Precisava me colocar com uma cara de bravo assim. É pra fazer um contraponto só porque eu fiz um stand-up comedy na quarta-feira? Quem participou? Teve gente aí, né? Pô, mas eu fiquei impressionado com a capacidade dele resumir a minha palestra em 5 minutos. Eu fiquei preocupado, né? Porque ele já passou toda a parte do conteúdo, agora talvez eu tenha que fazer algumas piadas. Mas esse cara foi um vendedor interessante, né? Porque ele ficou pensando se o chefe dele dava aumento ou não. Vendedor, cara, vendedor gosta de reclamar do marketing. Reclamar do marketing dá muito mais engajamento do que ficar falando de aumentar salário, né? Pessoal, para mim é um grande prazer estar aqui hoje. Eu não estive nesse evento no ano passado por um motivo muito nobre, né? Meu filho nasceu numa data muito próxima do Summit do ano passado, né? Ele já nasceu palmeirense, já tem 2 títulos até agora, né? Então estou muito feliz com isso. Provavelmente ele vai ganhar mais um nesse final de semana, afinal a gente não desiste. Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Mas antes de começar, vocês acabaram de ver um vídeo muito legal da Zorro. Eu queria pedir, né, uma salva de palmas para toda a equipe da Zorro Brasil pela organização desse evento que está sensacional. Uma salva de palmas para a galera. Valeu, Eve. Muito legal, pessoal. Tirar um projeto como esse do chão não é fácil, né? É uma logística enorme de participantes, de palestrantes, de patrocinadores. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Tenho certeza que no ano que vem esse evento vai ser ainda maior, com muito mais gente. Espero que todos vocês voltem. O objetivo da minha palestra aqui de hoje é fazer a abertura para o Thiago Reis, que vai voltar aqui no palco. Brincadeira, é que ele é um pouco mais famoso que eu no Instagram, então preciso dar uma moral, né? Mas a gente vai falar do livro Arquitetura de Vendas de Alta Performance. Quem viu um pouquinho mais cedo, às 11 horas, o Hélio Azevedo, que escreveu esse livro junto comigo, ele já falou um pouquinho de um dos capítulos que a gente tem lá, que é sobre negociação. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro como um todo, né? A gente tem as letrinhas lá, DR, EG, que todos vocês já decoraram, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Primeiro, para me apresentar, caso vocês ainda não me conheçam, enquanto eu vou falando, o que é importante? Essa palestra ela é interativa, tá? Então eu vou precisar que vocês acessem o celular de vocês. A minha equipe de marketing está passando atrás para ver se ninguém está jogando Candy Crush, tá? O importante é que vocês me sigam no Instagram e postem qualquer coisa, me marca Pipe Lovers, tá? Porque eu ando sabendo que gerar lead por aí está meio caro, então eu preciso de seguidores. Como o pessoal falou, eu tenho mais de 15 anos gerenciando equipes de vendas. Trabalhei na TOTOS, trabalhei no LinkedIn, trabalhei na Acreditas, ajudei a estruturar essas equipes, lançar novos produtos em todas essas jornadas. Também produzo muito conteúdo lá no LinkedIn, né? Eu achei que eu ia conseguir ter uma vida de blogueiro, mas não é fácil, né? Só se você for fitness e conseguir todo dia de manhã na academia, o que claramente não é o meu caso, já que eu trabalho com vendas, né? E há 2 anos atrás eu comecei a empreender. Comecei a minha empresa, que é a Pipe Lovers. Vou falar um pouquinho dela antes. Uma coisa importante, normalmente quando eu desço do palco, o pessoal fica me perguntando: Pagotto, eu vou conseguir ter acesso aos slides? Sim, é só vocês me seguirem lá no Instagram e me mandar uma mensagem direta. Antes eu falava, me manda uma DM. Aí as pessoas me escreviam ADM, né? Então é uma mensagem no Instagram com Summit24, que eu vou mandar isso para vocês. Se escreverem errado, a gente vai mandar também do mesmo jeito, tá bom? Bom, o que eu faço, gente? Todos os dias da minha vida eu participo de uma aula de vendas. A Pipe Lovers, ela é uma comunidade de educação para profissionais de vendas e a gente evoluiu isso para uma universidade corporativa de vendas B2B, tá? Pô, por que comunidade não universidade? Porque vocês na hora de comprar entendem mais fácil universidade do que comunidade, mas na essência a gente está todo santo dia dando aula para pré-vendedores, executivos de vendas, gerentes comerciais e pessoas de canais e parcerias. Por que isso é importante? Além do jabá que eu estou fazendo, é que todo santo dia eu estou ouvindo o que vendedores de mais de 300 empresas que estão com a gente lá, eles têm a compartilhar, né? Tá, bom, e daí? Por que isso é importante? A gente começou essa empresa 2 anos atrás. Até um ano atrás, a gente só vendia para pessoa física. A gente era uma comunidade que vendia para alunos que quisessem aprender sobre vendas, né? E a gente resolveu pivotar esse negócio, a gente passou a vender para empresas. Exatamente um ano atrás, a gente tinha 15 clientes.
A gente está chegando agora em 300 clientes, né? Aqui está 250 no slide, porque ele foi feito 2 semanas atrás. Então a gente é muito orgulhoso de crescer. Se vocês perceberem, quem esteve no meu stand-up comedy e vê esses canos aqui do Mário, vai perceber que tem uma mensagem subliminar, né? A gente gosta de canos cada vez maiores para a gente mostrar os nossos resultados, tá? Só um pessoal lá do fundo pegou a referência dos amantes de cano. Galera, eu quero saber um pouquinho de vocês. Estão com o celular na mão aí? Entra lá no meu Instagram, entra lá nos stories, coloca lá qual que é o tamanho do time de vendas de vocês, tá? Para a gente ter um sentimento aqui sobre esse grupo. No final vocês vão entender por que eu estou fazendo essa pergunta, tá bom? Mas vamos lá. Todo mundo aqui é adulto, né? Quer dizer, na verdade tinha umas crianças aí. Vi filha do Everton, vi os filhos do Marcelo, né? Meu filho ano que vem eu vou trazer, hein? Pô, imagina, ele moleque já vai ter o quê? Uns 17 brasileirões, mundial, que nós vamos jogar no que vem, né? Pessoal, todo adulto sonha com a casa própria, né? Quem aqui já fez reforma ou já construiu? Levanta a mão, só para ver quanto que vocês vão se identificar com esse momento, né? Na hora que você pensa na casa, é maravilhoso, né? Mas aí você vai para a prática, o que você vê, né? Tem uns certos probleminhas, né? Tem problema com atraso, tem problema com falha de projeto, estoura o orçamento, problema com mão de obra, né? Parece implantação de CRM, brincadeira. A realidade, pessoal, é que você não vai fazer uma casa sem ter um grande planejamento, nem também implementar um CRM sem um grande planejamento. Para montar uma equipe de vendas não é diferente. Então, quando a gente, eu e o Hélio, a gente sentou para escrever o Arquitetura de Vendas de Alta Performance, a gente se baseou nisso. Nós dois fomos mentores lá do G4 Educação, né? Eu continuo como mentor lá dos programas de vendas. E nesse período a gente respondeu a mais de 3.600 perguntas de empreendedores e líderes de vendas, né? Como a gente estava cansado de responder a mesma coisa, a gente resolveu colocar isso num livro. Agora o Hélio está botando isso tudo lá dentro de uma inteligência artificial e saiu o livro Arquitetura de Vendas de Alta Performance, que a gente lançou agora em agosto. E o que eu vou falar para vocês aqui hoje é um pouco baseado nisso, né? O Pedro já deu os spoilers. A gente está falando aqui sobre desenhar, recrutar, educar e gerenciar, tá? O que é isso, gente? É uma simplificação de como é que eu preciso organizar a minha máquina de vendas, a minha equipe, para bater mais resultados, tá? Bom, por onde a gente começa? A gente começa do começo, né? Desenho, planejamento. Quando a gente fala, estou pensando no meu planejamento de 2025. Estão pensando aí no planejamento de 2025 de vocês? Tenho certeza que vocês estão pensando em uma coisa. Na meta de vendas, não é isso que vocês estão pensando? Muito bem, não é para pensar na meta em primeiro lugar, tá? A meta é consequência de todo o resto. Primeira coisa que vocês precisam entender antes de montar qualquer planejamento de meta, de go-to-market, de estratégia, é qual que é a jornada do meu cliente. E essa jornada ela não é linear, pontual, comprou, consumiu, foi embora, próximo. Ela é infinita, pessoal. Eu parto de um momento de atrair esse lead, que passa por um momento de grande educação. Hoje, invariavelmente, esse cliente vai passar pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo TikTok, por uma recomendação. Depois ele vai entrar em contato comigo, uma qualificação. Talvez ele entre por um lead form, talvez. Provavelmente ele vai entrar via WhatsApp, em contato comigo, né? Vai ter conversas, talvez vai conversar, fazer uma conversa automatizada. A gente, por exemplo, lá na Pipe Lovers usa o Chat Guru nas nossas conversas. Depois ele vai para o quê? Para um momento de processo de conversão. Ele vai ter a conversão dele, vai tratar com o seu time de vendas, até que ele vira cliente. Ele vira cliente, ele recebe o produto, ele fica satisfeito, ele compra mais aquele produto e ele compra outros produtos. Fica super feliz, te recomenda para outras empresas. Esse é o caminho feliz, certo? Mas pode dar errado em várias etapas. O seu marketing pode ser ruim, como normalmente é. O seu time de qualificação não está preparado para tratar com os clientes. O seu time de vendas não está preparado para conversar com esses clientes.
a sua entrega não está bem dimensionada, o seu cliente fica pé da vida, e ele, ao invés de te elogiar, ao invés de te recomendar para outras empresas, o que ele faz? Ele te xinga muito no Twitter, ou ele bota lá uma reclamação no Reclame Aqui. Sem contar quando ele te mete um processo. Né? Ou seja, tem muita chance de dar errado essa jornada, mas eu preciso entender por onde o meu cliente passa. Tá? Segunda coisa que eu preciso ter muito claro antes de montar o meu planejamento. Eu encontrei o Product Market Fit do meu produto. Né? Quem não tiver com o inglês muito afiado, Product Market Fit é aderência do produto ao mercado. Tá? Não existe uma definição oficial desse termo. Se vocês olharem aqui o que diz o Mark Andreessen, que é um dos sócios dos principais fundos de Venture Capital nos Estados Unidos, ele diz que Product Market Fit significa estar em um bom mercado com um produto que pode satisfazer esse mercado. E tem alguns passinhos do que vocês podem fazer para validar isso. Isso pode funcionar quando eu estou lançando a minha empresa pela primeira vez ou quando eu estou lançando novas ofertas. Vou dar um pouco de exemplo aqui do que a gente fez quando lançou a Pipe Lovers. O que a gente queria? Fazer uma solução para profissionais de vendas B2B. A gente identificou que tinha um gap grande para treinar profissionais, para profissionais aprenderem todos os dias. Qual era a nossa proposta de valor? Capacitar profissionais para que eles possam ter sucesso em suas carreiras. E criamos um MVP, pegamos uma plataforma de venda de curso, de infoproduto e botamos um produto para vender. Muito bom. Em 6 meses a gente tinha mais de 600 alunos matriculados. Mas tinha um problema. O brasileiro não gosta muito de estudar. Né? Brasileiro e vendedor, imagina. Piorou. O churn aumentou ainda mais. Bom, a gente estava vendendo, mas eu não estava retendo. Não estava tendo recompra. Adiantava eu continuar colocando dinheiro para escalar esse negócio? Eu ia ficar lá enxugando gelo. Voltamos para validar o Product Market Fit. Público-alvo. Ao invés de vender para a pessoa física, eu vou vender para a empresa. Qual a necessidade da empresa? Se você falar com qualquer empreendedor ou líder de vendas e fizer a seguinte pergunta. Se você treinar os seus vendedores, você acha que eles vão vender mais ou menos? 100% deles vai dizer que vai vender mais. Então, se ele vai vender mais, você treina seus vendedores? Não treino. Por quê? Porque eu não tenho tempo e eu não tenho conteúdo. Muito bem. Eu tenho um gap lá de mercado. Minha proposta de valor, treinar os seus vendedores toda semana ao menor custo possível sem te dar trabalho. E eu fiz uma nova solução. Agora, eu vendo muito e eu retenho os meus clientes. Eu tenho uma taxa de cancelamento de menos de 2% ao mês. Maravilhoso. Agora eu posso avançar. Tá? Nesse processo também, pessoal, eu preciso entender qual é o posicionamento da minha oferta indo para o mercado. Tá? Quem aqui estudou administração ou marketing, certamente ouviu falar do Philip Kotler. Né? O Kotler que fala lá dos 4 P's de marketing, depois inventaram trocentos outros P's. Né? O que ele diz? Eu posso ter um posicionamento baseado em liderança em custos, onde eu tenho menor custo de produção ou de prestação do meu serviço, eu posso ser mais competitivo em preço. Eu tenho uma diferenciação por atributos únicos da minha marca, de funcionalidades que eu coloco para os meus clientes, ou eu estou totalmente focado em um nicho de mercado. Muito bem, esse papinho, vocês perceberam que eu gosto de reclamar do marketing, né? Menos do meu, né? A Mari, te amamos. Na prática, pessoal, o nosso cliente entende o quê? Na prática, o nosso cliente entende, esse produto é o mais barato, esse é o melhor produto do mercado, ou essa é a empresa que me presta o melhor atendimento, o melhor serviço. É uma dessas 3 coisas. Não tem como você ter o posicionamento dos 3. Ou a sua empresa tem o melhor produto e você tem que saber vender isso, ou você tem o menor preço e você tem que saber vender isso, ou você tem o melhor atendimento. É isso, você precisa encontrar o seu posicionamento. Muito bem, como que eu faço isso? Eu preciso escrever qual é a minha Unique Value Proposition, ou a minha proposta única de valor. Eu vou olhar para o meu cliente e eu vou entender o que ele precisa, quais são as dores que ele tem, quais são os ganhos que ele está buscando. No livro a gente fala bastante sobre isso. As pessoas, as empresas,
só compram alguma coisa se elas vão gerar mais receita, diminuir custo ou atender obrigações legais. Ou vocês acham que alguém acorda de manhã e fala, eu acho que eu vou comprar uma plataforma de treinamento para o meu time de vendas. Ninguém faz isso, tá? Baseado nisso, eu vou ver que valores que eu consigo entregar para o meu cliente. No meu caso, o meu cliente tem uma dor de capacitar o time dele para vender mais. Muito bem. Ele tem uma dor de gastar tempo buscando conteúdo. Ele tem uma dor de gastar tempo treinando os funcionários. E ele quer pagar o mínimo possível sobre isso. O meu posicionamento está em resolver tudo isso pelo menor preço possível. Eu tenho um monte de cliente que por menos de R$300 treina o time inteiro dele todo mês. Né? Não tem desculpa para isso. Estão percebendo que eu estou vendendo enquanto eu estou palestrando, né? Se você não quis comprar ainda, deve ter alguma coisa errada no meu pitch. Bom, outra coisa importante, pessoal. Quando eu for montar a minha oferta, eu preciso saber o tamanho do mercado que eu estou atuando, né? Vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho dessas letrinhas, né? TAM, SAM, SOM, né? O TAM é o Total Addressable Market. Qual é o total de empresas ou pessoas que eu posso atacar? O SAM, que é o mercado útil disponível, descarta ali quem já é cliente do meu concorrente, quem não tem aderência na minha solução, mas o mais importante aqui é o SOM. O que é o SOM? É, no final, pessoal, uma lista de pessoas ou de empresas para quem efetivamente eu quero vender. Tem muita gente que fala assim, eu trabalho no mercado de enterprise, né? São grandes contas, eu não vendo para todo mundo. Muito bem, você vai ter o nome, CNPJ, todos os contatos ali, vai usar técnicas de account-based marketing para vender para esse público. Eu tenho que ter tudo isso listado. Existe tecnologia para isso, tá? Existem várias empresas que fazem mapeamento, inteligência de dados, né? Uma dessas empresas é a MITS, a gente usa isso lá na Pipe Lovers, né? Tecnologia de dados, onde eu subo os CNPJs das empresas que já são meus clientes e ela, através de inteligência artificial e bancos de dados com informações públicas de empresa, me traz recomendação de outras empresas para as quais eu posso prospectar. Posso lá fazer trocentos milhões de filtros para isso. Existem algumas dessas ferramentas no mercado, lá na feira de negócios tem algumas que vocês podem olhar também, tá? Qual que é o ponto aqui, pessoal? Vocês precisam de tecnologia para ter inteligência para priorizar as suas vendas. Quando eu comecei como vendedor em 2008, eu prospectava, estava no carro lá, passava um caminhão, falava, caminhão bonito, hein? Vou prospectar aquela empresa. Né? Quem foi vendedor lá na década de 2000 deve ter feito isso. Preciso de tecnologia para mapear o meu mercado endereçável. Tá? Próximo ponto, pessoal, recrutamento. Aí eu preciso saber um negócio aqui de vocês. Quem aqui está precisando contratar um bom vendedor, levanta a mão. Não vai ter nenhum engraçadinho levantando as mãos? Aqui, ó, 4, ó. Quem dá mais? 4, 5. Mais ali, ó. Essa é a dor de todo mundo, né, gente? Bom, todo santo dia da minha vida, eu recebo essa mensagem. Ô, Pagoto, tem um vendedor bom aí para me indicar? Né? Tem galera já pedindo meu WhatsApp aí. Pô, você tem uma newsletter lá da Pipe Lovers que tem 50 mil leitores, né? Deve ter um monte de gente lá para você indicar, né? Falei, quase não tem ninguém pedindo também, né? Primeira coisa, gente, que eu respondo para o pessoal é, qual é o perfil do vendedor que você quer contratar, né? Você está querendo contratar o quê? Vendedores ou super-heróis? Essa é a grande pergunta. O que vocês querem aí na empresa de vocês? Tem um rapaz ali, ó, ele tá com uma cara de meio, putz, eu acho que eu estava tentando contratar o Batman, né? Olha o que o pessoal me diz. Eu preciso de vendedor que prospecta, faz reunião inicial, apresenta proposta, fecha contrato, gerencia uma carteira de clientes, negocia renovações e cancelamentos, vende novos lançamentos na base, precisa saber tudo sobre os clientes, o mercado, o produto e a sua empresa e, idealmente, que seja PJ ganhando só no variável. Acontece, né? Isso aqui não é nem o dono da empresa faz tudo isso, mas o coitado do vendedor tem que ir lá. Não, mas a gente garante o fixo de R$1.000 para ele poder pegar o reembolso do combustível, né? Galera, não tem milagre, né? Sem especialização de funções, vocês nunca vão ter uma equipe de alta performance, tá?
Vocês viram palestra aí do Aaron Ross, né? Ele fala de receita previsível. Vocês não leram o livro do Receita Previsível? Não sei nem como é que vocês descobriram que existia esse evento aqui do CRM Summit, tá? Mas assim, eu tenho 4, 5 pessoas no meu time, como é que eu vou especializar? Eu preciso crescer. Empresa que não cresce não consegue especializar. Vendedor bom não quer trabalhar em empresa que não cresce. Ou seja, se a sua empresa não cresce, ela não especializa. Se ela não cresce, se ela não especializa, você só vai ter vendedor ruim na sua empresa. Você precisa crescer para continuar sendo competitivo. Tá, mas como é que eu defino qual que é o perfil do vendedor ideal para a minha empresa? Tá? São 3 pilares. Vocês vão olhar quais são os requisitos mínimos em cada um desses pilares. Qual é o conhecimento mínimo do mercado que eu preciso para esse vendedor? Quanto que ele precisa conhecer do segmento do cliente, quanto que ele precisa conhecer da região geográfica, quanto que ele precisa conhecer da persona ou do departamento que eu estou vendendo e quanto que tecnicamente ele tem que entender do produto ou do serviço que eu vendo. Beleza. Segunda coisa, quais são as habilidades necessárias para a função que ele vai executar? Olha um erro muito comum, né? Você vai lá, tem um vendedor que você conheceu no mercado, muitas vezes até te atendia numa empresa, esse cara é muito bom, tem uma série de clientes, né? Fatura milhões de reais. Você traz esse vendedor que era um gerente de contas de uma empresa para ser hunter, closer na sua empresa. Aí passa um tempo, esse vagabundo aí, fica só sentado esperando, fica esperando o cliente ligar, fica esperando receber um e-mail para fechar, fica esperando o marketing resolver o problema dele. Pô, mas você contratou um farmer para ser hunter. A culpa é de quem? A culpa é sua que contratou uma pessoa que não tem habilidades para atuar nessa etapa do funil. Não sabe fazer uma prospecção outbound. Está acostumado com determinado ciclo de vendas e volume de pipeline. Então eu preciso contratar pessoas que tenham aquela habilidade. Ah, mas eu posso contratar alguém que não sabe nada e formar? Você pode fazer o que você quiser, mas você precisa formar, tá? Tem gente que contrata alguém que não sabe nada, pô, esse cara não sabe nada, ele não performa. Porque você falou que você ia treinar e formar, aí você não forma, obviamente ele não vai performar. E por fim, eu preciso de vendedores que tenham experiência, que saibam como se relacionar com aquele perfil de cliente. Eu tenho clientes que são maior joalheria do mundo. É um perfil de cliente que vai trabalhar lá no varejo. Eu tenho clientes que vendem tecnologia para grandes bancos. É outro perfil de experiência com o cliente. Tá? Bom, qual que é uma coisa que vocês vão ver em comum dentro de um processo de recrutamento? Nunca o vendedor vai estar 100% pronto para conseguir performar na cadeira que vocês querem. Tá? Vendedores, pessoal, precisam aprender e evoluir todos os dias. Essa é a característica principal de vendedores de alta performance. Agora começa a chegar aquela época do ano onde as empresas me mandam mensagem assim, Pagotto, eu queria dar um treinamento aqui para o time de vendas para dar um gás. Quem dá gás, sei lá, é a Coca-Cola, né? Em 4 horas eu não vou resolver o problema da sua empresa. Para transformar a equipe de vendas da sua organização, você precisa treinar o cara todo dia em negócio, em técnica de vendas, em relacionamento interpessoal e em autodesenvolvimento. Ah, eu tenho que treinar ele em 4 coisas? É, quase isso. Tá? A gente desenvolveu uma metodologia na Pipelovers, onde a gente tem essas 4 dimensões com 10 competências, e cada uma dessas 10 competências a gente explode num total de 50 tópicos que eu preciso treinar um vendedor de forma recorrente para ele ter resultado. Olha que interessante, 50 tópicos, o ano tem 52 semanas, ou seja, se eu treinar um tópico por semana, já deu o ano inteiro. Tá? Então, eu preciso recorrentemente capacitar esses vendedores que não estão 100% preparados. Aí a gente entra no ponto da educação. Tá? Toda vez que eu contrato um novo vendedor, né, e a gente tem 2 aqui, vendedores da minha empresa, o Jonas e a Bruna, e eu falo para eles a seguinte frase: eu não confio em você até o dia que você estiver pronto para eu confiar. Estou vendo a cara do rapaz aqui, está parecida com essa. Parece a Nazaré sincera. Como assim? Como você não confia em mim?
Pô, o maluco não conhece meu produto, não conhece meus serviços, não conhece a minha empresa, não conhece meu CRM, não me conhece. Como é que eu vou confiar que ele vai entregar a meta? Não tem como, pessoal. Dá muito trabalho formar um novo vendedor. Quantos de vocês aqui tem aquele vendedor no time que vocês falam assim, esse aqui é meu pupilo? Quem tem um pupilo aqui, levanta a mão. Tem, né? Tem, pô lá, tem uma orgulhosa. Ele tá olhando pro pupilo? O pupilo tá aí? Ah, o pupilo tá lá. A galera tem sempre o pupilo, né? Sabe qual é o problema? Você tem um pupilo só? Ou 2? 5, você é uma criadora de pupilos. Tá bom. Então você pode trabalhar com Sales Enablement já. Pessoal, é muito difícil você criar um pupilo, né? Normalmente tem 1 ou 2. Porque você cria o primeiro e fala, agora os outros aprendem com ele. Acho que é igual célula, né? Que vai se multiplicando ali, né? É por osmose. Pessoal, não. É trabalho do gestor ter um processo para formar novos pupilos, quer dizer, vendedores, tá? Eu preciso ter uma trilha de onboarding estruturada para quando o vendedor chega na empresa. Eu preciso ter um playbook de vendas estruturado e eu preciso ter metas de rampagem para quando a pessoa entra para até ela começar a performar, tá? Bom, por que eu preciso investir numa trilha de onboarding, pessoal? Leva de 4 a 6 meses para um vendedor estar em plena produtividade. Ah, não, mas aqui na minha empresa ele já vende no primeiro mês. Ok, no primeiro mês ele vai vender. Mas a realidade é que para ele chegar na capacidade máxima dele vai levar de 4 a 6 meses. Por quê? Para que serve a trilha de onboarding? Para reduzir esse tempo. Durante a trilha ele vai o quê? Conhecer as pessoas da sua organização, ele vai dominar por completo os seus produtos e serviços, ele vai entender do seu mercado, do seu perfil de cliente ideal, ele vai conhecer os seus processos e a sua ferramenta, e o mais importante, ele vai começar a rodar os primeiros ciclos de venda. Vocês lembram a primeira vez que vocês venderam algum novo produto? Foi maravilhoso? Você chegou no cliente achando que você ia abalar, pô, produto top, o cara vai comprar. Chegou lá, o cara te fez meia dúzia de perguntas que você, vou verificar aqui e volto com você, né? É assim, pessoal, é o novo vendedor, ele precisa girar até a coisa estar funcionando, por isso que leva tempo. Próximo passo é o quê? Ter um playbook junto para esse modelo, né? Eu preciso ter um documento, idealmente digital, onde eu vou colocando todas as informações que ele vai precisar no dia a dia. Demora um pouco, tá, para escrever um playbook, mais ou menos o tempo que demora para escrever a Bíblia, né? Mas você precisa começar em algum momento, né? Então você precisa ter lá visão geral sobre a empresa, mercado, público-alvo, clientes, rituais e processos da sua área comercial, qual que é o meu pitch e materiais que eu vou usar no dia a dia, como que eu contorno objeções, eu tenho uma matriz de objeções estruturadas para preparar o meu time para resolver isso, quais são as ferramentas e sistemas que vai usar no dia a dia. Uma coisa que a galera reclama muito, meu vendedor não preenche o CRM. Você deu treinamento para ele de como usa o CRM? Você ensinou ele? Ele fez as certificações, toda empresa de CRM tem lá a universidade. Treinou o vendedor? Tabela de preço. Ensinou o cara a usar a tabela de preço, quais são as condições de desconto. Isso aí eles aprendem rápido, né? Regras comerciais e resolução de conflitos e métricas, metas e como que calcula a remuneração variável. Tudo isso, pessoal, precisa estar dentro de um playbook. Vocês podem usar qualquer uma das ferramentas, idealmente digital, tá? Vai atualizar. Sabe como é que você sabe que uma coisa precisa estar no playbook? Quando todo dia o vendedor te pergunta sobre aquilo. Aí você vai, você documenta, grava um vídeo, põe num material, põe num PDF e coloca isso dentro do seu playbook, tá? Bom, resumindo aqui, pessoal, qual que é o papel do líder de vendas? O papel do líder de vendas, sim, de uma forma simplificada, são 3 coisas. Atrair e reter talentos. Se eu não trouxer gente boa e reter essas pessoas, a máquina não escala, tá? Uma coisa bem relevante aqui, né?
Você pagar pouco para o vendedor, você não vai atrair gente boa. Gestão da execução dessa operação diariamente. Nós vamos falar disso agora logo em seguida. E desenvolvimento contínuo para esse time melhorar, tá? Quando eu falo muito de desenvolvimento, eu gosto muito de... Vocês já perceberam que eu gosto um pouquinho de futebol, né? Eu tô meio traumatizado que o Palmeiras anda perdendo muito nos pênaltis. Quando um jogador do time de vocês, ou da seleção brasileira, né? Vamos supor que vocês não sejam tão apaixonados assim por futebol. É que aqui em Santa Catarina é duro, né? Porra, Avaí, Figueirense, o melhor que tem é o Criciúma. Putz, grila. Né? Teve até algum torcedor do Criciúma aqui, né? Olha lá. Ó. Os caras felizão, se você rebaixado, tá ali comemorando. Né? O orgulho do Estado. Né? Quando o jogador perde um pênalti, vocês falam assim, não é possível. O cara ganha 200 pau por mês e não treina pênalti. Não é isso que vocês falam? Quando o vendedor de vocês não bate a meta, vocês falam o quê? Vagabundo. Ninguém fala, eu não treinei ele. Ninguém fala isso, né? Mas talvez seja esse o motivo. Bom, vamos para a última parte aqui, falar do G, de gestão, tá? Quando a gente fala de gestão, pessoal, quero ver se vocês se identificam um pouco com essa situação, né? A rotina de vendas de vocês parece meio caótica. Eu adoro o Bob Esponja, né? Quando vocês olharem para os vendedores de vocês, pensa no Bob Esponja. Você tem alguma expectativa sobre o Bob Esponja? Não muita, né? Então por que você fala assim, o vendedor vai estruturar o processo? Negócio que me deixa maluco. Eu estava falando ontem com o Kesley, da Hamper, a gente voltou junto pro hotel lá de Uber, e ele falou, o pior tipo de empreendedor é aquele cara assim, o cara quer estruturar a área de pré-vendas, e aí ele contrata um cara júnior para estruturar, que nunca trabalhou com pré-vendas, para estruturar a área de pré-vendas. Qual que é a chance disso dar certo? Nenhuma, mas você acha que o cara de R$2.000 vai estruturar a sua operação de pré-vendas. Né? É a mesma coisa aquela galera que contrata agência de R$3.000 por mês e espera que o cara faça o branding da Coca-Cola. Né? Aí sai o branding da Jaguar, vocês não sabem por quê. Né? Bom, por que é caótica, pessoal? Por que é caótica o dia a dia de vocês? Alguns sintomas. Vendedores altamente atarefados. Todo mundo está sempre devendo alguma coisa. E sem tempo de fazer o que realmente agrega valor. Quer ver? Dezembro, hein? Quem aqui tem uma proposta pendente para enviar para um cliente, levanta a mão. Faz algum sentido isso? Não faz o menor sentido você não ter mandado uma proposta. Por que isso acontece, pessoal? Líderes não sabem dar um direcionamento específico para o Bob Esponja, quer dizer, para o vendedor. Tá? Faltam sistemas e processos para vocês conseguirem monitorar se eles estão executando aquilo que vocês pediram. E todo mundo está focado no resultado, enquanto deveria estar focado na execução. Querem ver mais uma coisa? Hoje é o dia tradicional de acontecer isso. Sexta-feira, né? É o dia da reunião de forecast. Não tem isso aí? E aí? Vamos vender quanto esse mês? Quem fez essa pergunta já esse mês, levanta a mão. Vocês estão meio encabulados agora, né? Todo mundo já fez. Né? Pessoal, essa pergunta está errada. Não adianta perguntar para o vendedor quanto que ele vai vender no mês. Sabe por quê? Porque não sabe. Aí ele vai mentir para você, aí você finge que acredita ou você aperta ele mais. Agora, o que dá para controlar? O que ele vai executar? Quantas prospecções, quantas reuniões, quantas propostas foram enviadas, quantos follow-ups foram feitos. Isso você consegue controlar. Isso está dentro do nosso controle. Tá? Bom, que atividades que eu tenho que gerenciar? Eu preciso saber o que gera pipeline e o que faz esse pipeline avançar em relação ao fechamento. Quando eu souber quais são essas atividades-chave, pessoal, eu vou estabelecer elas, eu vou cadastrar elas no CRM e eu vou cobrar um volume específico. Eu tenho que ter meta de execução de atividade para cada função dentro do meu time.
Não tem como fazer isso se não tiver um CRM implementado, tá? Se vocês não têm CRM, sei lá, compra Zorro, né? Mas vocês vão colocar essas atividades lá dentro. O dashboard mais importante que vai ter no CRM de vocês, pessoal, não é o quanto eu já vendi no mês. É o quanto eu já executei de atividades. Quem são... Olha lá, uma mágica que acontece na empresa de vocês. A pessoa que faz mais reunião normalmente não é a primeira ou a segunda que mais vende? O SDR que faz mais ligações, magicamente, não é aquele que gera mais oportunidades? Ah, não, mas tem um aqui que tem uma taxa de conversão melhor. Mas se ele não executar mais, ele não vai produzir mais. Então, pessoal, qual é o resumo da história aqui? Vocês precisam fazer micromanagement, tá? Quem é dono de empresa adora tirar foto desse slide. Porque o cara volta, imprime, bota na mesa do pessoal e fala, não sou eu que estou falando, é o Pagotto. Pagotto lá, você não segue o cara no LinkedIn, o cara não fala? Tem o livro agora aqui, ó. Eu tenho que fazer micromanagement. Do que, pessoal? Das atividades-chave para gerar resultado. Se o cara chegou mais cedo, mais tarde, se o cara ficou no Instagram, se o cara estava no banheiro, se ele estava no Instagram no banheiro, não importa, né? Você precisa, para conseguir fazer gestão de vendedores, você tem que ser explícito em quais tarefas você vai cobrar todos os dias. É tão simples quanto isso, tá? Pô, mas é só isso mesmo? Pessoal, é só isso mesmo, tá? Eu já tive equipes, quando eu estava na Acredita, tinha uma equipe lá de mais de 240 pessoas numa operação de B2B. Como é que você gerencia 240 pessoas? Controlando que atividades elas estão fazendo todos os dias. Essa é a única forma de medir. Só voltar rapidinho aqui. Por que vocês acham, né, que a galera está fazendo todo mundo voltar para o home office, para o presencial? Porque o cara quer fazer micromanagement. A Amazon foi a primeira empresa que obrigou lá, 1º de janeiro, os caras vão voltar todo mundo para o escritório. Acabou o home office. Por quê? Porque o cara quer ter certeza que o cara está lá trabalhando, executando, né? Na minha empresa, a gente trabalha remoto, a empresa 100% na nuvem. Só que a gente controla, tem 15 pessoas. Hoje a gente consegue fazer isso 100% na nuvem. Vamos ver até quando a gente vai conseguir. Mas eu preciso controlar na unha se as pessoas estão executando, tá? Uma coisa importante para dar uma aliviada em vocês, tá? Não adianta vocês ficarem fazendo reunião de forecast de sexta-feira, tá? Junta todos os vendedores numa sala. E aí, qual que é o seu compromisso? 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 Né? Tem uma galera ali que está feliz, o pessoal está fazendo até assim, ó, né? Pessoal, não adianta. Porque eles vão aprender com os desafios dos outros. Vocês já perceberam que quando você faz reunião de forecast coletiva, fica todos os vendedores atrás do notebook, assim, meio que escondido atrás, né? Para ninguém ver. Aí na vez dele, ele fala o número lá, tenta prometer o mínimo possível. Às vezes, quando tem um vendedor novo querendo aparecer, fica metendo o bedelho, né? Os caras saem da sala, os caras dão um enquadro nele assim. Cala a boca aí, mano. Né? Fica quieto, fala seu número aí, fica de boa. Né? Parece os caras lá de Osasco, lá em São Paulo. Se vocês não for, depois, deixo para a próxima. Né? O ano que vem eu vou fazer piada de Osasco versus Palhoça. Tá? Palhoça é tipo o Osasco daqui, eu já descobri isso aí. Me contaram ontem. Se o Dani do Analytics aqui do Zoom, ele vai ficar feliz de ter falado isso. Pessoal, o que vocês precisam fazer se vocês forem gestores? Monitorar a evolução de todas as oportunidades que estão no pipeline. Porra, Pagotto, puta trampo fazer isso. Legal, esse é o trampo de vocês. Né? Não quer ter trampo? Sei lá, vira gerente de marketing. Né? Trabalho do gerente de vendas é o quê? Você vai sentar toda semana com o vendedor para bater oportunidade por oportunidade que está no pipeline. Você pode chamar de gestão de carteira, pipeline review. Toda semana você vai fazer isso. Todas as atividades que estão dentro todas as oportunidades dentro do CRM tem que ter um próximo passo. Uma atividade logada, um próximo passo, que é a responsabilidade do vendedor. Ou seja, você tem um próximo passo.
O seu papel como gestor ali é o quê? É garantir que você está educando esse vendedor em saber como romper as barreiras. O que a gente precisa para avançar? Ah, tem uma discussão aqui sobre contrato, tem uma discussão técnica do produto, tem um concorrente que posicionou assim, assado. Você vai educar o seu vendedor toda a santa semana falando sobre isso, tá? E, obviamente, vocês vão usar o CRM para esse processo. Vocês vão sentar, abrir o CRM e preenchendo todos esses dados, tá? Bom, para a gente fechar aqui, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem qual é o maior medo de quem trabalha em vendas como vendedor. Alguém sabe? Não bater meta? Não receber a comissão? Eu fui perguntar para o ChatGPT, né? Afinal, eu não tinha pretensão de saber essa resposta e não ia fazer uma pesquisa para descobrir. Maior medo de um vendedor, pessoal, é a rejeição. Já pararam para pensar? Se todos os clientes que a gente ligasse, o cara falasse que ia comprar, aí o cara do financeiro lá ia querer estar em vendas também, né? Pessoal lá do DPV, tem DPV na empresa de vocês? Departamento de Prevenção a Vendas? O cara lá do financeiro ia adorar trabalhar em vendas. Ganha comissão, o cara quando paga a sua comissão fica lá. Caramba, hein? Ganha uma grana. É, mas passar vergonha de ficar fazendo rejeição, o cara não quer, né? Rejeição, pessoal, por que a gente tem medo disso? Rejeição significa não vender. Não vender significa não bater a meta. Não bater a meta significa ser demitido. Qual o problema de ser demitido? O problema de ser demitido é que você tem conta para pagar, o vendedor tem conta para pagar. E se ele tem conta para pagar, ele fica preocupado. Quem acha que vai perder o emprego começa a fazer o quê? Ou começa a fazer aquelas vendas meio esquisitas, né? Já viram contrato fantasma, vende o que não tem, né? Bota para dentro às 11h59, porque fatura, aí depois vai cancelar no dia 1º, aí é problema do outro mês, né? Não que eu tenha feito isso já alguma vez, né? Qual que é o ponto aqui, pessoal? Tem muita empresa que fala o seguinte, a empresa está num momento difícil, né? Quem não entregar o resultado, nós vamos ter que demitir. Você acha que o vendedor fica feliz quando ele ouve isso? A realidade, pessoal, é que tem muito gestor que bota medo no vendedor de que ele vai ser demitido. Isso não resolve. A gente precisa de vendedores que estão focados em vender. Como é que você faz isso? Você cria uma política de demissão por baixa performance. Quando o vendedor entra na sua empresa, ele já sabe que se, por exemplo, ele ficar 2 meses abaixo de 80% da meta, ou 1 mês abaixo de 50% da meta, ele vai para um plano de recuperação de resultados, que vai levar, normalmente, o tempo que é o seu ciclo de vendas. E ele tem esse período para poder recuperar as suas vendas e voltar a vender. Afinal, a gente fez um planejamento, a gente fez um recrutamento, a gente treinou esse cara, a gente não quer que ele seja mandado embora, né? É papel do gestor acompanhar esse plano dentro de um período pré-determinado, tá? O que acontece se chegar na virada do mês e ele não voltar a bater meta? Aí sim, pessoal, aí sim você vai fazer o desligamento, tá? Bom, isso aqui, pessoal, foi um resuminho do que a gente trata no livro Arquitetura de Vendas de Alta Performance. Como eu desenho, como eu recruto, como eu educo, como eu faço a gestão de equipes de vendas, isso tendo tecnologia e governança de processos dentro do meu dia a dia. Tá fácil, né? Tranquilinho, tá? Como eu sabia que vocês, a maioria aqui é de vendas, né? Pô, por onde que eu começo? Eu já simplifiquei a vida de vocês, tá? Já fiz um resumo, tá? Resumo da história aqui, pessoal. Antes de vender, vocês precisam ter claro qual que é a estratégia de vocês e um plano comercial. Não adianta sair contratando vendedor, definir meta, investir em mídia paga se não tiver um plano claro. O líder de vendas. Eu contratei um head de vendas para a minha empresa que tem 15 pessoas quando eu tinha um vendedor. Pô, Pagotto, mas por que você fez isso? Porque eu sei da importância desse papel. Eu podia ter botado dinheiro no meu bolso e fazer esse trabalho. Eu sei fazer o trabalho dele. Mas eu preciso de alguém dedicado e que saiba gerir uma estrutura de vendas. Vocês precisam definir um perfil do vendedor ideal para cada vaga do seu time antes de recrutar.
Não sai por aí, ó, tem um vendedor para indicar? Você quer pagar quanto? Não sei. Não. E para de contratar o primo, o sobrinho, essa galera da família aí, né? Depois é difícil de mandar embora. Defina e gerencie quais são as atividades-chave que cada pessoa do time precisa fazer e, o mais importante é, se você não treinar os seus vendedores, eles, não vão evoluir, não vão bater a meta e vão pedir as contas e vão embora. Ou vocês nunca viram um vendedor falando assim, aqui a gente não se desenvolve muito, né? Eu vou para aquela empresa lá porque ela faz PDI, Plano de Desenvolvimento Individual para os vendedores. Tá? Pessoal, esse era um pouco do que eu tinha para trazer de conteúdo para vocês. Eu queria saber primeiro aqui se foi suficiente ou vocês gostariam de mais? Fala alguma coisa mais, só pode falar mais, menos não. Então, eu trouxe um presente para vocês aqui. Agora é a hora que vocês pegam o celular e bipam nesse QR Code aqui que vocês vão falar com o nosso chatbot lá do Chat Guru, tá? E eu vou entregar para vocês 10 horas de aula sobre gestão de vendas B2B. Eu tenho um programa na Pipe Lovers que eu não vendo mais, que chama Pipe Lovers Up. 5 aulas, 2 horas cada uma. Dentro desse programa, a gente entra em todo o detalhe do que eu falei dentro da arquitetura de vendas de alta performance. Tá? Então, vocês vão entrar aqui, vocês vão falar com o nosso chatbot. Obviamente, vocês vão virar meu lead, né? Porque eu não saio de casa se não for para gerar demanda ou vender alguma coisa para alguém. Tá? Mas, além disso, eu tenho uma surpresinha para vocês. Vocês gostam de surpresa? Todo mundo, a menina do celular laranja ali, conseguiu? Conseguiu. Tá pegando aqui ali, ainda não posso, preciso enrolar mais um pouquinho ali, a moça lá tá deitada também, tá dando quem dá mais. Fiquem tranquilos, qualquer coisa a gente tem o QR Code lá no stand, tá? Vocês já devem ter passado lá pelo meu stand, né? A gente tá do lado do lixo, do lado do banheiro ali, sabe a hora que vocês entram? Não tem como errar, tá? A verba de marketing é pouca, mas o importante é que a gente sabe fazer barulho, tá? Eu trouxe 100 livros, tá? E eu vou falar para vocês, é pesado. Eu não quero levar para casa, não. Se vocês forem... já tem gente aqui na frente que comprou ou ganhou, né? Se vocês forem líderes de vendas ou empreendedores que vendem para o B2B e tiver mais de 3 vendedores, passa lá que eu tenho um presente para vocês, tá? Só tem 100 livros, tá? Eu não sei até que horas vai durar. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Não acreditem em milagres, bala de prata, guru de vendas da internet. Executem com paixão, aprendam com seus erros e repitam seus acertos. E mais importante, me sigam no Instagram e comprem Pipe Lovers. Boa tarde para vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.